Hoje, dia 11 de abril, é o Dia Mundial do Parkinson, ou seja, tratamento que reduz aí tremores, melhora a qualidade de vida dos doentes. É nesse sentido que nós vamos conversar agora com o Dr. Cláudio Corrêa, neurocirurgião funcional da Escola Paulista de Medicina. Dr. Cláudio, os nossos cumprimentos ao senhor. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Tá bom, é um prazer. Tá certo. Pois não. Para começar, que doença é essa Parkinson, doutor Cláudio? A doença de Parkinson é uma doença que, apesar de afetar entre 100 e 200 pacientes por 100 mil habitantes por ano, quer dizer, uma doença bastante prevalente no mundo, e ter pesquisas intensíssimas em todo o planeta, principalmente nos lugares como Europa, Estados Unidos e naturalmente regiões bem desenvolvidas, ainda não se sabe nem a causa e o tratamento dela é um tratamento apenas e tão somente sintomático. É uma doença de caráter progressivo e ela afeta predominantemente pacientes da sexta década de vida para cima, quer dizer, acima de 60 anos, e é altamente limitante. Embora predomine no paciente bastante assim, da terceira idade, aqueles mais jovens que são afetados por essa doença, a doença costuma ter uma evolução muito mais grave, muito mais rápida e muito mais incapacitante em curto prazo de tempo. Uhum. O tratamento, a doença ela tem provavelmente uma causa genética na maioria das vezes, mas pode ter relatos de pessoas que trabalharam com substâncias do tipo inseticida, né, então tóxicas, e essas substâncias evidentemente trouxeram aí um dano cerebral e as células que produzem uma substância chamada dopamina, elas morreram. E a falta dessa substância que justifica uma harmonia entre os músculos deixa de existir. Mas, como eu disse, na maioria das vezes é muito provável que essa doença tenha um fundamento geneticamente determinado, embora esses outros casos sejam relatados, inclusive traumas de crânio. Você lembra do Muhammad Ali, Exato, que evolui com essa doença e foi atribuído a traumas repetitivos que ele recebeu durante a sua vida profissional. Uhum. Essa doença, ela demonstra sintomas, doutor Cláudio? Os sintomas predominantes são vários sintomas, mas assim, o que mais chama atenção é um tremor que lembra uma pessoa que está contando notas, por exemplo, assim, na extremidade superior, os dedos, aquele movimento é de uma amplitude, quer dizer, um movimento que não é muito grande, mas ele é uma frequência alta. Pode acometer os dois lados do corpo, mas invariavelmente pode iniciar por um deles. E além do movimento involuntário, que chama bastante atenção, existe uma lentificação dos movimentos decorrente principalmente de uma certa rigidez muscular que ele vai desenvolvendo também. Então, o tremor, a rigidez e essa lentificação nós chamamos de bradicinesia ou oligocinesia, mas é uma lentificação dos movimentos. Então, os familiares e o próprio paciente, mas amigos, familiares, pessoas conhecidas, vão percebendo que aquele paciente, ele começou a ficar lento na sua movimentação, tem tremores. Esse é o quadro clínico que chama muita atenção. Às vezes falta do equilíbrio também é uma manifestação presente, que o paciente pode ter um modo de andar bem diferente daquilo que era quando normal. Esses são os dados que vão alertar não só o paciente, familiares também, de que alguma coisa não está indo bem com esse paciente. E o médico inicial que deve tratar esse paciente, repondo essa substância que está faltando, porque as células vão morrendo e deixando de produzir a dopamina, é feito principalmente pelo neurologista. E quando o tratamento medicamentoso mostra-se ineficaz para o controle destes principais sintomas, é aí que vem o procedimento operatório trazendo um controle, às vezes total, tanto da rigidez quanto do tremor
Esses dois sintomas são muito bem tratados através desses procedimentos. Uma pessoa com essa enfermidade, ela perde totalmente aí a noção, ela não sabe o que está fazendo, ou seja, para ela deixa de existir alguma coisa assim, doutor? Não, ao contrário da doença de Alzheimer, ele tem plena consciência de tudo o que está acontecendo. Por isso, inclusive, é uma doença extremamente desagradável. Muitas vezes a pessoa, quando tem noção de tudo isso, porque hoje o acesso pela internet, todo mundo tem informações em tempo real daquilo que está acontecendo. Mas quando ela, às vezes, tem esse diagnóstico, ela fica muito chocada porque, ao contrário do Alzheimer, que o paciente perde completamente a noção, principalmente a memória mais recente, depois vai se aprofundando para a memória, inclusive do passado, no Parkinson não. Existe até alterações cognitivas, essas alterações que envolvem conhecimento, mas não é tão pronunciado. O que muitas vezes, em 30%, pode acontecer associadamente na doença de Parkinson, é alterações na esfera emocional, incluindo aí a depressão. Então, esses pacientes cursam também, como parte da sintomatologia da doença de Parkinson, com depressão, ansiedade, angústia, isso tudo pode acontecer também e precisa de tratamento. Falar em tratamento, como é que o senhor avalia as condições do nosso país para o enfrentamento dessa doença em termos de conhecimentos através dos nossos médicos, como também nos equipamentos disponibilizados? O Brasil é um país, não é considerado do primeiro mundo, mas nós temos em grandes centros, aqui em São Paulo, por exemplo, mas no Rio, Porto Alegre, algumas cidades, inclusive do Norte e Nordeste, nós temos, e do Centro-Oeste, nós temos equipes completamente qualificadas para fazer o tratamento operatório da doença de Parkinson nos mesmíssimos moldes que se faz nos Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, por exemplo. Então, inclusive, usa-se a mesma tecnologia que é usada nesses outros países, o mesmo sistema de implante desses eletrodos e o mesmo material. Esses eletrodos são produzidos por 3 empresas internacionais, que é a Scientific Boston, a St. Jude e a Medtronic. E aqui no Brasil nós temos experiência em usar os equipamentos, principalmente da Medtronic e St. Jude, que são os instrumentais que se usa nesses outros países. E a tecnologia, o modo de se colocar é exatamente o mesmo. Então nós temos sim centros de excelência que faz do mesmo jeito que se faz nos lugares considerados de excepcional qualidade. Isso, aqui no Hospital 9 de Julho que a gente trabalha, a gente faz isso com a mesma tecnologia, não há nenhuma diferença. Entendo. Bom, nesse dia 11 de abril, que é o Dia Mundial de Parkinson, qual é a melhor maneira de refletir nesse dia sobre essa doença, professor? Olha, a maior virtude da comemoração é alertar a população, porque a gente tem que entender que, apesar de hoje a comunicação ser como já falamos aqui nessa entrevista, uma coisa quase que rotineira para todas as pessoas que têm um computador, mas tem muita gente simples, humilde, que não é obrigado a entender que existe esse tipo de diagnóstico e que existe um tratamento para essa doença. Não só melhorando o paciente, mas a qualidade familiar, porque os familiares sofrem paralelamente da mesma forma, porque há uma limitação progressiva da atividade diária desse paciente e isso vai recair sobre os familiares, sobre os cuidadores. Só para ter uma ideia, chega a um ponto, se o doente não for tratado, que até virar de posição numa cama ou alimentar-se fica impossível. Então, é preciso sempre de ter o concurso de terceiros para que isso aconteça. E tratando o paciente da maneira correta, envolvendo não só medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, os profissionais da área da saúde mental, seguramente oferece-se ao paciente uma chance de ter uma qualidade de vida muito melhor. Nós, apesar de tudo isso, nós não temos o direito de falar na cura da doença, mas melhorar a condição clínica do paciente é sempre possível, muito possível. Então, essas
moções assim mundiais, no sentido de chamar a atenção para o dia da doença de Parkinson, e os órgãos de divulgação como o que nós estamos fazendo agora é de fundamental importância para elucidar a população, alertar a população de que existe a possibilidade de um diagnóstico e de um tratamento que vai trazer seguramente uma melhor qualidade de vida ao paciente e seus cuidadores. Isso é que é o mais importante. Pois não, Dr. Cláudio Correia, médico neurocirurgião funcional da Escola Paulista de Medicina. Foi um prazer ter conversado com o senhor. Muito obrigado pela atenção, Dr. Cláudio. Nós é que agradecemos. Um bom dia. Bom dia também para o senhor. Muito obrigado. Bom, hoje, dia 11 de abril, Dia Mundial de Parkinson. E nós conversamos justamente com um médico especialista no tratamento dessa doença. Falou conosco